Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos. Bom, agora para tratar ainda sobre o mundo grego, falando do período arcaico, que vai do século VIII até o século V a.C. E logo de cara, você já pode visualizar essas três obras aqui. Uma do Tucídides, que é um clássico, né, que é a história da Guerra do Peloponeso. Ele próprio fez parte dessa guerra, só que ele vai compor essa obra durante o exílio, que é uma obra bastante adotada por quase todos os historiadores para entender o contexto da Grécia Antiga, certo? Aqui nós temos uma obra de um autor bem mais contemporâneo, né, que é o Victor Hanson, né, que é Uma Guerra Sem Igual, que também vai tratar da Guerra do Peloponeso, porém eu tenho que recomendar essa obra com uma certa cautela, devido à postura desse historiador, né? Porque eu não dá para explicar agora, mas vou comentar de fato a partir da aula de Esparta, ok? E aqui de cara essa obra recomendadíssima que é da Sara Pomeroy, que é Deusas, Rameiras, Esposas e Escravas, as Mulheres na Antiguidade Clássica, onde ela vai desconstruir a ideia de que a mulher no mundo antigo não tinha protagonismo político, histórico, e no caso da grega, que elas não eram apenas mulheres reclusas, né? Que elas tinham uma importância dentro da história de gênero no qual ela retrata aqui. Tanto assim que no vestibular, antes, era muito comum cair esse título aqui, Mulheres de Atenas. Mulheres de Atenas também faz parte de uma composição de um clássico, né, compositor chamado Chico Buarque. Então, a letra da música era jogada nos temas dos vestibulares, só que a visão que ele tinha, que ele proporcionava ali, é claro que isso é uma visão poética dele, é de que as mulheres, né, as mulheres eram dedicadas, devotadas ao marido, tá entendendo? Fiéis, né? Claro que tem uma história por trás disso, mas não é o caso de comentar aqui. E que reproduz a ideia de que a maior parte da ala feminina, né, trabalhava duro e quase não saía, né? Já Pomeroy vai justamente desconstruir essa ideia aqui, tá? Perfeito? Então vamos aqui nos adiantar um pouco mais e entrar nos finalmente. Falar do mundo grego. Mundo grego, período arcaico, certo? Século VIII ao século V a.C. Bom, o que caracteriza o período arcaico? Caracteriza o surgimento das cidades-estados ou poleis gregas, certo? Então vai haver ou vai passar, vão surgir mais de 500 cidades-estados, cada uma com as suas características culturais, né, costumes, hábitos, leis, né, só se identificando pela língua e pela religião. Então, como é que a gente vai comentar sobre elas? A gente comenta sobre elas usando um modelo e uma exceção. O modelo vai ser esse aqui, né, que a gente chama de arquétipo, né, que é a polis ou cidade-estado de Atenas. E a exceção vai ser a cidade-estado de Esparta. Como assim? Vamos voltar aqui. Atenas vai ser o arquétipo de polis porque vai ser a mais semelhante, a mais parecida com as outras cidades-estados. Quer dizer o quê? Que ela vai se desenvolver de forma semelhante às outras. Tá certo? Ok. Então, indo mais adiante, no item 1, nós temos a localização. Península da Ática, vocês estão vendo aqui essa ponta de terra avançando sobre o mar, né? O que é uma ponta de terra avançando sobre o mar? Uma península, né? Correto? A Península da Ática, vocês estão visualizando aqui, região da Jônia. Por que região da Jônia? Tem até o mar Jônico aqui, né? Região da Jônia porque eles eram descendentes de jônios, né? Lembra daquelas 4 tribos, né? Aqueus, jônios, eólios e dórios, correto? Então eles eram descendentes de jônios. Então tá. Vamos ver agora os detalhes de Atenas no seu desenvolvimento, né? Item 3. Economia. Economia marítima comercial. Isso quer dizer o quê? Vocês lembram, né, do relevo grego, que você recorda que a Grécia Antiga era extremamente montanhosa, certo? O que dificultava uma produção agrícola em larga escala, certo?
Então, os gregos vão compensar pelo mar aquilo que a terra está dificultando para eles em termos de alimentação, perfeito? Então, por isso que a Atenas vai ter também o privilégio de ter um litoral extremamente cortado, e por isso ele vai ser favorecido por uma economia comercial marítima, né? Eles vão fazer pesca e comércio para complementar, né, a sua sobrevivência, né, a sua existência como cidade-estado, certo? Aí depois nós temos no item 4 a sociedade. É claro, a sociedade, como vai ser formada por dois ramos de riqueza, a riqueza agrária, né, que é a riqueza dos eupátridas, né? E a riqueza monetária, que é a riqueza dos demiurgos ricos, nós vamos ter uma sociedade de classes. Uma sociedade de classes significa o quê? Vulgarmente falando, uma sociedade de classes é uma sociedade dividida entre ricos e pobres, certo? Mas olha só, com certa mobilidade social, quer dizer que sujeitos, de acordo com o seu talento e a prática do comércio, ele poderia enriquecer e ascender socialmente, certo? Que é o caso da classe dos demiurgos, que é a classe dos comerciantes. E vamos ter uma política dinâmica. Mas antes aqui, vamos voltar aqui para a sociedade, porque eu tenho que mostrar para vocês como era a composição da sociedade ateniense. Vamos ver aqui. Sociedade, aí no caso, sociedade ateniense. Atenas era formada pelas seguintes camadas sociais. Eupátridas, quem eram os eupátridas? Eupátridas era a aristocracia agrária, né? Vamos dizer assim, eupátridas significa o quê? Os bem-nascidos, né? Eles eram descendentes da aristocracia, dos arístoi. Vocês sabem o que significa arístoi, né? Aqueles que são os melhores, os bons, os belos, os melhores, né? Nós temos uma camada aristocrática, que ao mesmo tempo detinha os privilégios políticos e econômicos, certo? Por que eles tinham privilégios econômicos? Porque eles eram proprietários das maiores e melhores porções de terras. E por que eles tinham privilégios políticos? Porque, como eles tinham muitas terras e muitos escravos, eles podiam ter tempo para praticar a política. É por isso que eles vão ser privilegiadamente, né, condutores da política ateniense na fase inicial, certo? Perfeito? Então tá, aí nós avançamos para a segunda categoria social, que é do georgós. Geo, terra, gós, trabalho, correto? Então quer dizer o quê? São trabalhadores da terra, são agricultores, certo? Aí vamos lá, são pequenos proprietários de terra em regiões poucos férteis, né? Geralmente esses georgós aqui vão se endividar bastante com os eupátridas, mas é um tema que eu vou cuidar mais na frente, tá bom? Então, nós temos os tetas, né? Quem são os tetas? Os tetas eram georgós de origem, mas que à medida que eles foram perdendo as suas terras, eles vão migrando para Urbis. Urbis é a cidade de Atenas, certo? Só que eles eram agricultores, eles não tinham uma profissão urbana. Então, eram trabalhadores assalariados, de certa maneira, porque eram pagos, né, de forma eventual quando tinha trabalho. Por quê? Porque eles não tinham uma profissão, eles não eram artesão, por exemplo. Entenderam? Então, eles trabalhavam de forma eventual. E por isso, vai ser a camada mais desfavorecida, mais empobrecida de Atenas. E só aqui, juntando essas duas categorias sociais, nós já podemos notar que essa exclusão vai gerar um conflito de classes, né? Claro, e a gente vai tratar disso também durante a dinâmica da política ateniense. Aí nós temos essa outra categoria social aqui, que é dos demiurgos. Quem são os demiurgos? São artesãos e comerciantes. Os artesãos já têm a sua profissão, então eles estão bem arranjados. E os comerciantes vão se concentrar no litoral justamente porque vai ser mais próximo, né, de fazer negócios, né, de trocar mercadorias, e a troca de mercadorias leva à troca de ideias e assim por diante. Então, os demiurgos, artesãos e comerciantes são os demiurgos. Demiurgos urbis, urbano, né, trabalhadores urbanos, tá bom? Metecos quer dizer estrangeiros, tá bom? Vamos lá. Metecos, estrangeiros que moravam em Atenas, dedicando-se ao comércio e ao artesanato.
não possuíam direitos políticos e nem podiam comprar terras, porque você sabe, né? Terras é uma fonte de poder, né? Não só econômico, mas também de prestígio político. E então, como eles não tinham direitos, mesmo que alguém, um meteco, casasse com uma ateniense, os filhos deles seriam metecos, seriam estrangeiros, portanto, não teriam direitos políticos também. Entendido até aí? E por último, nós temos a camada mais sim, desfavorecida de Atenas, que é a camada dos escravos. Geralmente prisioneiros de guerra ou escravo por dívidas. Preste atenção aqui no escravo por dívidas, porque essa situação é que vai gerar uma tensão social, principalmente entre georgóis e eupátridas aqui, perfeito? Qualquer tentativa de revolta dos escravos, eles seriam massacrados, não teria acordo nem nada, sem direito nenhum, nem a própria, claro, escravo quer dizer que é aquele que não é dono do próprio corpo, né? Certo? Sem direito algum. Aí aqui nós podemos visualizar esses grupos sociais aqui, certo? Que é o grupo dos cidadãos, correto? E os grupos dos não cidadãos. Quem não são os não cidadãos são os estrangeiros, escravos e mulheres. A gente tem que lembrar que a gente vive numa sociedade patriarcal. Sendo uma sociedade patriarcal, é o homem que comanda. Então ele vai deixar a mulher em segundo plano, né, na questão dos direitos da cidadania. E, além disso, trata-se de uma sociedade guerreira, belicosa, né, e a arte da guerra geralmente é dominada justamente pelo gênero masculino nessa época aqui. Entendido até aí? Então, eles não tinham direitos políticos, tá? Então, tá, só um detalhe. Quando eu falo cidadãos aqui, correto? Você tem que perceber o seguinte: quem é o cidadão? É aquele sujeito que possui um conjunto de direitos naquela sociedade que é soberana ali, tá? Então, quando ele tem os direitos reconhecidos, ele é considerado cidadão. Quando ele não tem os direitos totalmente reconhecidos, ele vai ficar excluído como não cidadão, tá bom? A gente vai ver um exemplo na evolução política quando chegar na parte da democracia, certo? Aí vamos retornar aqui agora. Vamos lá. Então tá. Economia comercial marítima. Nós temos uma sociedade de classe e uma política dinâmica, certo? Essa política dinâmica, ela vai se dar através dos choques sociais. Esses choques sociais, inicialmente, se dá pela disputa política, né? Disputa política pelo controle do poder, tá certo? E também por conta das tensões sociais devido às desigualdades que havia em Atenas, que elas só se agravavam. Bom, aí vamos voltar aqui. Economia comercial marítima, né? A economia comercial marítima vai fazer com que a sociedade e a política sejam dinâmicas, porque vamos visualizar aqui. Você pode reparar, comércio, né? Troca de mercadorias, transações. Só que as pessoas no comércio, elas não trocam só mercadorias. Elas conversam, trocam ideias, falam de novidades. E essas ideias acabam trazendo novidades não só nas tendências de comportamento, como também nas ideias de política, de justiça social, né, e tudo mais. Entenderam? Então, essa relação aqui, vocês podem reparar que essa relação comercial que Atenas tinha com todas as outras demais cidades fazia dela uma cidade cosmopolita, né? Cosmo, né? Que valoriza a política dentro do cosmos, né? Dentro da cidade, da citar, perfeito? Entendido até aí? Então nós temos uma sociedade culturalmente cosmopolita, perfeito? Aí tá, repara só. Já na próxima aula, a gente vai tratar da evolução política. Por que eu não avanço mais? Porque senão a aula vai ficar muito maçante, porque não dá para falar dessa evolução num tempo muito estreito, muito acanhado. É preciso ter responsabilidade, né, com o repasse dessas informações aqui. Entendido? Até mais, gente. Até a segunda aula sobre evolução política de Atenas, que vai ser a segunda parte. Falou, obrigado.